Alô, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade, sempre trazendo formadores de opinião na acepção maior da palavra. E hoje uma figura exponencial no mundo esportivo e no mundo social também. E se eu falar que o nome dele é Marco Aurélio dos Santos, talvez pouca gente o conhecerá, mas como Chuí, o grande cestambolista brasileiro, é hoje esta nossa figura que abre as portas da sua casa para a gente conversar com ele. Muito grato, Chuí, por nos receber. Roberto, eu que agradeço a oportunidade dessa comunicação, né, dessa conversa aí com a sua equipe, com você e com todas as pessoas que acompanham você nesse seu programa de sustentabilidade. Chuí, você nos anos 80 participou de grandes equipes brasileiras. Você foi 5 vezes campeão brasileiro e 2 vezes sul-americano, é isso? Isso, né? Além de ser também 2 vezes campeão brasileiro pela seleção, né, nos torneios sul-americanos, participei de Pan-Americano, o Mundial na Grécia, e fiz parte dessa geração de a gente fala nascido em 63, mas de 80 para frente, 82, nós fomos terceiro colocado no Campeonato Mundial Juvenil, né? Então, Paulinho Vilas Boas, Pipoca, Rolando, Fábio Pira, Paulão, Zanon, Ciso, Álvaro, né? Uma equipe aí que muitos deles, né, conseguiram se tornar profissional de basquete, viver do esporte, uma coisa que não é simples, né? E fizemos aí uma trajetória até os anos 2000, né, dentro do esporte. Então eu falo que a gente conseguiu fazer esse percurso, né, do esporte no Brasil, né? Foi muito bom. Sou formado também em educação física, né? Gosto de dar aula, de estar dentro do ambiente do esporte e permeei por vários desses momentos, como jogador, como professor, como técnico também, como proprietário de uma escola de esporte, agora também com o Instituto Chuí, trabalhando dentro do terceiro setor, né? Então a gente faz várias ações aí, Perfeito, Roberto. perfeito. Antes da gente entrar, inclusive, nessa atuação social tão ampla, né? Você está falando de Franca, né? Que é o berço do basquete brasileiro, né? Por que Franca tem esse ar do basquetebol em torno da cidade? Fala um pouquinho sobre isso e por você nasceu em Franca? Não, eu nasci em Araçatuba, né? Depois eu mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vim jogar basquete aqui em Franca. Eu cheguei aqui com 17 para 18 anos, no famoso time juvenil. Então, fiz a peneira, né? A famosa peneira. Você vem, treina com as pessoas. Aí eu fui aceito, fiquei numa república com outros jogadores, né? E eu falo que eu vim para uma grande faculdade, porque Franca, naquela época, tinha o professor Pedroca, né? Que foi referência, técnico da seleção brasileira, assistente técnico da seleção brasileira, vários jogadores renomados, Fausto Gianecchini, Hélio Rubens Garcia, Robertão e tantos outros que vieram naquela época final de anos 70, né? Franca foi campeão brasileiro 77, foi vice-campeão do mundo 79, né? Então a gente tinha esse conhecimento técnico do basquete. Franca é considerado a capital nacional do basquete, porque há mais de 70 anos tem relatos, né, em jornais, em súmulas, de ter participado dos jogos. Foi a primeira equipe também a participar do primeiro Jogos Abertos, que tem já 82 anos de edições. E então é uma cultura da cidade. Todo mundo tenta jogar, né, participa desse contexto. Várias pessoas jogam até o juvenil, depois a pessoa ela sai, vira um grande empresário de sucesso e volta a ajudar a equipe de Franca. Nesses últimos 2 anos, Franca tem uma estrutura organizacional muito boa, né, uma gestão fora da quadra, grandes parceiros, e está aí como campeão paulista, campeão da Supercopa, campeão das Américas, e entrando na fase final do Campeonato Brasileiro, sendo
uma equipe que está invicta ainda no campeonato, com 47 vitórias, né? Então são números aí que vai permanecer dentro dessa história e elevar o nome de Franca. Franca tem na bandeira da cidade uma bola de basquete. Olha, café e bola de basquete. E me diz uma coisa, Chuí, fala um pouquinho, então, qual que é o impacto do esporte, da necessidade do esporte na vida do cidadão, do menino Chuí com 16, 17 anos, chegando em Franca, né, egresso de outras cidades, quer dizer, como que isso ajudou na tua formação como homem e como empresário hoje em dia? Fala um pouco desse cenário. Acho que o esporte, o ambiente que você vive, você aprende muito pelos exemplos, né? Então, quando a gente tem na sua frente aí o Hélio Rubens, o Fausto, o Robertão, né? O que ele faz, né? Como que ele usa a técnica, como que ele aprende, que momento usa, porque são detalhes de segundos, né? Se você faz uma ação, ela tem um resultado positivo, negativo, né? E como você lida com esse emocional de você conseguir e não conseguir, porque a maioria das vezes a gente não consegue, né? O índice de acerto no basquete, quando é muito bom, é 50%. Um dia ou outro você vai ter 100%. Então, você vai aprendendo a parte técnica, a parte de relacionamento dentro desse grupo que tem as pessoas expertises, com capacidade técnica. Foi o caso, né, do seu Pedro, né? Depois, quando o Hélio Rubens começou seu trabalho como técnico, eu comecei praticamente junto como jogador adulto no time do Franca. Trabalhamos vários anos juntos, né? Passamos por esse aprendizado junto, ele como técnico, eu como jogador, saindo da fase de juvenil para jogador adulto, se sustentando dentro das suas habilidades. Então, eu me formei, assim, eu falo, né, dentro de uma boa faculdade, né, que me deu o nome, o resguardo aí de conhecimento técnico, para atuar em outras cidades, porque eu joguei, além de Franca, mais em 9, né, clubes dentro do Brasil, joguei um ano na segunda divisão na Itália também. Então, a gente conseguiu ter uma capacidade técnica para suportar e passar o mercado. Quando criança, né, sempre o sonho de fazer esporte, jogar bola. Eu queria, na minha cidade era Satuba, também tinha natação, que era muito forte, e eu queria nadar, mas eu era muito magro, comprido, não tinha aquela força, explosão para ganhar medalha na natação, né? O meu irmão sempre mais novo sempre ganhava. E aí eu mudei para o basquete. E quando eu entrei no basquete, teve uma identidade muito boa, um aprendizado, uma coordenação, porque eu também tinha feito uns 2 anos de atletismo, né? Isso aí me ajudou muito. E Agora, aí você uma vai... curiosidade que desculpa te interromper. Você pode dizer que o esporte auxilia a aprender como aprender as coisas da vida? Quer dizer, o esporte é uma ferramenta de ensinamento que transcende o meio esportivo e você leva isso agora para a tua vida. Seria isso? Seria isso, e em nome mais moderno, né? Dentro dessas falas da startup, né? Porque o esporte ele é rápido, você treina a semana, joga no sábado ou domingo, e aí você já tem que fazer as suas avaliações, ter o plano, né? Como eu estou hoje, como onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer. E tem alguns aprendizados que você precisa mais rápido, outros são de sustentação, são de base, entendeu? Então ele funciona mais ou menos, eu acredito assim, dentro desse conceito novo, né? Você ressignificar, se redirecionar, né? Toda semana, todo mês, todo bimestre. Então você vai se programando. E, além disso, ele tem uma vivência muito forte, porque você trabalha com vários elementos. Então, você tem a torcida, você tem o árbitro, você tem as expectativas da sua equipe, do seu técnico, né? Então, são várias exigências que te coloca ali no ambiente que você tem. Se virar nos 30, ou você vai se adaptando, né? E performando, né? E performando e passando por isso. Então, o começo é difícil, porque você erra, você se frustra, né?
E aí você tem que ter aquele desejo, aquele sonho que vai dar certo, aquela fé, e continuar investindo. As pessoas mais velhas, elas dão esse apoio. Não, você vai conseguir, continua, continua. Né? Então, eu acho que o esporte é bem mais rápido. E o seu corpo vai acostumando isso, né? E a gente, no esporte, você trabalha aí 2 semanas, às vezes 3 semanas sem folga, né? Pelo ritmo que é. Então, você também fica com uma resistência física, fica com resistência mental, porque você acaba se oxigenando melhor, né? Tendo o trabalho da sustentação física de oxigênio e em busca daquela. Não, hoje tem que dar, hoje tem que dar. Então, é um pouco mais desse contexto atual, né? Hoje que as empresas vivem. As empresas chegaram ao ponto, nós estamos juntos aqui, vamos resolver esse problema. De primeiro tinha o chefão mandava, né? Vinha aquela ordem, tudo, e hoje é assim. E Roberto, eu li coisa de 6 meses atrás, 8 meses, que eu participei de uma capacitação, né? E o cara falou uma coisa que eu tive 5 anos de dificuldade de adaptação, porque o linguajar do esporte ele é bem prático e ele é pontual. Então, cara, vai lá, faz isso, não sei o quê, e você não sente oprimido, você não sente que aquilo lá é uma coisa para te diminuir, é uma coisa necessária, porque são 10 segundos, 20 segundos, né? E quando você sai desse ambiente e vai para o cooperativo, e você fala para o cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, as pessoas ficam meio melindradas, né? Interessante. E aí, depois que eu participei desse curso, eu falei, cara, eu tenho ainda que melhorar um pouquinho, né? Traduzir essa informação e não ser tão direta para as pessoas, né? Porque o esporte é uma resolução de problema rápido. É estranho ouvir você falar isso, porque assim, a vida é feita de desafios, né? E Uhum. quanto mais rápido a gente soluciona o desafio, melhor. E o esporte é justamente a Uhum. essência de solucionar com rapidez um problema. O adversário, o campo inadequado, luz, chuva, enfim, tudo, né? E aí você está me dizendo que para a vida prática, isso às vezes cria um impacto porque você chega muito rápido atropelando. O Instituto Chuí, então, ele está justamente exercendo esse papel de formar pessoas entendendo a dinâmica da vida, dos desafios da vida. Fala um pouco sobre isso. A gente usa, né, o esporte, que é a nossa característica, o nosso conhecimento maior, né? O Instituto foi criado em 2022, fez 10 anos, com alguns amigos aí que passaram por esse processo do esporte, né? E atualmente, nos últimos anos, aqui nós estamos trabalhando muito através das leis de incentivo, tanto federal, que a empresa de lucro real pode destinar 2% do seu imposto de renda, né? No estado de São Paulo, através da renúncia do ICMS, o governo faz essa renúncia fiscal, e a lei também do município, né? Cada município tem o seu regulamento. Aí a gente faz esses projetos, né? Faz toda a parte teórica, faz a parte de aprovação e vai a campo, né? A gente atende em várias modalidades, futebol, vôlei, basquete, e aí sim, através do nosso corpo técnico, dos professores, né, da nossa vivência, a gente tem o conteúdo da aula e também tem as reuniões que a gente faz passando os temas transversais para discutir com os meninos, né, que quer colaboração, como que ele respeita as regras, como que ele vê, né, as perspectivas de mundo. E cada projeto ele está dentro do seu ecossistema, digamos assim. Às vezes é dentro de uma escola, às vezes é num bairro da periferia, às vezes é um local com uma melhor estrutura, né? E o esporte abre a comunicação com esse público. E aí a gente leva o jogador para falar da vida dele, dar exemplos positivos. Então, abre uma perspectiva de mundo para a pessoa. Nem todos vão para o esporte. Ali é uma experiência, né, para ele ver se ele gosta, tudo. E a gente fica observando os meninos que têm essa característica mais esportiva, têm esse desejo, têm essa coordenação, e também a gente consegue encaminhá-los
para escolas mais apropriadas e dar um rumo para isso, né? Mas a grande maioria é mais esse relacionamento. Através do esporte, a gente passar os valores, passar a experiência, passar modelo, né, de vida. Ó, a vida é difícil, você tem que se organizar, você tem que prestar atenção, né? Você pode sair, você pode brincar, mas você tem que ter o seu foco, né? Não é só sair para balada, não é só beber, não é só se divertir, porque são fases, isso aí vai passar e depois você tem que ter algo para você. Qual é o seu nível de conhecimento? Como que você adquire conhecimento hoje? Qual a área que você gosta, né? E sempre despertar esse autoconhecimento que a gente fala, né? De efetivar a condição dele de querer algo. Ó, você vai se despertar para algo. E isso, né, nós vamos te apoiar. Pode ser outro segmento, não precisa ser o esporte. Então, são várias ações que a gente vai colocando durante, né, essa abertura de espaço que a gente tem nessa comunidade através do esporte. É para conhecer a si mesmo, né? Quer dizer, se reconhecer e saber onde ele pode colocar as virtudes que ele já possua em prol dele e do bem comum. E nesse aspecto, considerando que o Instituto Chuí já tem mais de 10 anos, né, você já tem alguns ex-meninos que agora já são adultos. Você já consegue ter um retorno disso, uma percepção do impacto social nesse cenário? Roberto, é um pouco delicado isso, porque os projetos escritos pelas leis de incentivo, ele tem um prazo de vigência de 12 meses, né? Então, a gente escreve o projeto, ele acaba, aí nós temos que fazer toda a prestação de conta, mostrar tudo, não sei o quê, para ele dar o ok para você recomeçar o outro. Então, nós temos um delay aí de 4 a 6 meses, né? E ele também acaba, às vezes, mudando um pouquinho o espaço físico. Então, não é deficiência, né? É uma característica da lei de incentivo. Quando a gente consegue manter 2, 3 anos, né, no mesmo lugar, né, aí a gente consegue acompanhar melhor esses resultados. E a gente vê os meninos que participaram hoje, que fizeram o curso de aprendizado no Senai, no SESC, que seguiram outra carreira. Então, quando esse projeto volta na comunidade dele, ele vem e relata para nós, né? Olha, foi muito legal aquela participação, e através dele eu tive mais confiança na vida, eu enxerguei outras coisas, né? E hoje eu estou nesse sistema. E alguns meninos que a gente direciona em termos do esporte, né? A gente fala, olha, vai em tal escola, aprende essa modalidade. Eu tenho uma escola de esporte aqui também, a gente traz, acolhe alguns meninos, né? Teve um menino que ele saiu do projeto, aí ele quis fazer atividade, educação física, ele trabalhou na escola, aí ele entrou na faculdade, a gente colaborou com ele, ele se formou, aí nós conseguimos um estágio para ele em Portugal. Ele foi em Portugal estudar o Marco Apolinário, né? Através das recomendações, tudo. Ficou lá, aí ele começou a mexer com TI, voltou, foi para Belo Horizonte, né? Agora ele, porque é mais, né, economicamente estável, e agora ele foi convidado a dar aula lá em Belo Horizonte. Aí ele liga de novo, fala: "Oh, preciso do seu, né, do currículo, fala com a pessoa". Então ele voltou para o esporte agora, né, contribuindo porque gosta do esporte. Então a gente tem esses casos que acontecem, né? Sim. Assim que a gente consegue mais acompanhar, porque os projetos eles são poucos pontuais, entendeu? Que acaba sendo motivador para você seguir nesse caminho, porque você percebe que começou no esporte, foi para a TI, ou seja, achou ajudou ao cidadão a achar o caminho da vida dele, né? É isso que a gente fala, porque é difícil, né? A gente começou também, a gente tinha muita dúvida. Então, toda vez que você vai falar com os meninos, eles falam, mas é difícil, é assim, né? Eu falo assim, que é curioso, a gente tem que ter aquela meia paixão, fala assim, eu quero fazer aquilo. Quando o cara resolve, ele tem que, tipo, fecha o olho uns 3 anos e entra de cabeça, cara. Se joga. Né? Se joga, que aí as coisas acontecem, né? Eu falo que tem muito anjo da guarda a vida da gente. As pessoas vêm, né? E falam, vai à esquerda, à direita. Então, se a gente observar os anjos, observar esse desejo,
as coisas acontecem, entendeu? Para uns mais rápido, para outros não, né? Mas você vai estar no ambiente de prospecção, né? No ambiente maior. E isso que é legal hoje nesses temas que a gente, né, vê aí das empresas querendo atuar dentro das instituições, querendo atuar dentro dos bairros, perceber, né, o mundo de um modo maior, né? Isso é uma curiosidade, que é o seguinte, quando a gente olha o mundo esportivo do futebol, né, ele atrai, talvez porque pelo sucesso de alguns jogadores que ficam milionários e viram estrelas mundiais, né? Então isso acaba impactando em pessoas que sonham em seguir esse mesmo caminho. Mas o basquete, curiosamente, o vôlei também, forma as pessoas numa uma forma muito mais ampla, né? A gente percebe que os jovens que se dedicam a esse tipo de esporte, ele recebe uma formação mais ampla. O que é, é, é uma forma... Esse esporte atrai pessoas com essa visão, ou famílias que pensam assim. O que você acha disso? Quer dizer, o basquete traz o futuro atleta, porque o pai dele pensa, isso daqui é um lugar que vai criar um homem maior, mais completo. Fala um pouco sobre isso. Eu vou usar dois caminhos, né? Assim, existem os esportes olímpicos aí que você está comentando, basquete, tênis, vôlei, né? Judô, nós temos várias medalhas olímpicas, né? E existe o futebol. O futebol, ele já existe o processo dele, né? Ele é uma coisa de mercado, ele é um esporte de mercado. Quando você vê o futebol de rendimento, escolinhas de futebol com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, o moleque está ali, é tipo NBA nos Estados Unidos. O moleque está ali, que, ó, você é profissional, você é profissional. O pai está ali, ó, vou levar ele lá porque alguém vai ver ele, ele vai ser profissional, né? Então é um mercado muito acirrado, muito estreito. E os meninos, eles não têm muita liberdade, porque eles têm que seguir aquele caminho. Eu tenho que entrar no clube, eu vou ter um agente, vou ter isso, vou ter aquilo, né? E ele não tem autonomia dele. É um objetivo único, praticamente. Praticamente, né? Com poucas variáveis, vamos usar assim. O esporte olímpico, não, né? Ele tem a fase que é dos 4 anos, que são as Olimpíadas. Você tem que chegar numa idade... o Brasil ele é clubístico, né? Então, 80% você vai entrar dentro de um clube. Aí em São Paulo a gente tem o Pinheiros, Paulistano, né? O Minas, Flamengo, são clubes olímpicos, que a gente fala, trabalha com várias modalidades olímpicas, né? E você ingressa dentro desse mundo que é o clube e acaba aprendendo, né, aí a sua habilidade. Só que você não tem garantia de 2 anos, de 3 anos, elas são por fase, e você, lógico, tem que estudar, você muitas vezes tem que conversar, vender você mesmo, você tem que se interagir com a sociedade, né? E valorizado muito o aprendizado acadêmico, a escola, entendeu? Voltando um pouquinho, hoje que eu falo nos últimos 6, 8 anos, dentro do futebol também, já é valorizado o menino estar na escola. Porque ele sabe que chega num momento da fase dele que se ele não tiver o trabalho cognitivo, as informações, leitura, os abstratos, tudo, ele não consegue fazer isso aí dentro do jogo, porque o jogo é imprevisibilidade dentro de um espaço determinado. Então, se ele também não tem outros tipos de informação, ele vai travar, entendeu? Então, hoje o futebol também dá essa ênfase. Então, eu acho que são esses ambientes, assim, o mundo olímpico ele é mais aberto, né? Você tem mais opções de pôr a cara para bater e de tentar coisas, né? Eu falando com a Fabíola Molina lá, ela falou: mas meu pai que ia conversar e eu tive que aprender, eu tive que pedir o patrocínio, eu tive que sustentar, comprar, né? Então isso dá uma abertura maior. E o futebol, eles fazem isso após a carreira, né? Sim. Porque aí ele tem uma condição econômica
apropriada. Só lembrando que são 3% do mundo inteiro que fica milionário, né? Sim. Então, o percentual dos jogadores que ficam pelo caminho é grande, e por isso que é importante, né, ele estudar, ele tá aí com a cabeça para outras variáveis, né? Bom, já que nós estamos chegando no final do nosso programa, né, e você falou tão adequadamente sobre como o esporte ajuda a lidar com o imprevisível, né, vamos chamar assim, né? Então, mas há uma coisa previsível, que é aquilo que o Instituto Chuí, pode fazer para a sua empresa. Então, deixa o recado aqui para a sua empresa, para as empresas, para os empresários, daquilo que é previsível que o Instituto pode colaborar. Certo, agradecer esse momento, né? Falar o seguinte, que as leis de incentivo ao esporte, ele é uma renúncia do governo, né? Então, o empresário, ele Custo vai... zero. Custo zero para o custo zero, empresário. porque ele vai pagar esse imposto. Então, quem faz a renúncia não é ele, porque ele fala assim, eu vou fazer... Não, é o governo que faz essa renúncia e ele tem a oportunidade de entrar nesses contextos de trabalho de rendimento, trabalho social, educacional, de participação, né, e social que a gente fala. Então, ele pode agregar uma responsabilidade social dentro dos valores dele, do trabalho dele, né, sem gastar o dinheiro. É só ele estar atento que ele pode destinar esse recurso e ter esse retorno, né, de satisfação para a empresa ou pessoal. Existem várias instituições que fazem grandes trabalhos e várias modalidades esportivas e vários projetos sociais também, né? Então, que o empresário fique atento, converse com o seu contador. É uma coisa bem simples, né? É só abaixar um pouquinho lá na lista, fazer a doação, vai pagar o DARF do mesmo jeito, né? Não tem nada, e ele vai estar contribuindo aí na perspectiva de mundo, né? De vários jovens com vários tipos de ações. Então, que ele participe desse processo. A lei federal aumentou de 1% para 2%, né, do imposto de renda devido. E é muito gratificante você trabalhar com as pessoas, né, poder, em algum momento, participar da vida, apoiar as pessoas para que eles possam ter uma perspectiva melhor de mundo. Então, se puder, queira, é só entrar lá no nosso site, Instituto Chuí do Esporte, é todo transparente, temos os projetos, temos tudo, fotos, explicamos todos os nossos processos, né? Fica esse canal de comunicação, pode mandar uma mensagem lá, mais fácil para a gente se achar. Amigos, encerramos uma entrevista com uma pessoa que você vê a grandiosidade dele, porque ele diz no meio do texto o seguinte: olha, você pode procurar grandes organizações, né? Então ele está querendo o bem da sua empresa, do cidadão brasileiro. E se tem um cara que sabe fazer isso muito bem feito, é esse grande jogador, Chuí, Marco Aurélio dos Santos, um exemplo para todos nós. Entre lá no site e apoie o trabalho dele. Um grande abraço, muito obrigado, Chuí, e até breve.